Nós recebemos aqui um relato que foi enviado pelo Ricardinho, e ele disse que quando era criança, ele passava por uma estrada de terra e cruzava uma grande rodovia no estado de São Paulo, no interior do estado. Ele e os amigos dele também passavam por ali, iam juntos para a escola, depois voltavam pelo mesmo caminho. E ele disse para a gente que nesse trajeto ele sempre passava perto de uma casa antiga e aquela casa parecia uma casa assombrada. Eles tinham curiosidade de entrar ali naquele lugar. Eles queriam saber o que tinha lá dentro, se realmente existia fantasma, porque eles nunca tinham visto fantasma. Mas nunca ninguém teve coragem, nenhuma das crianças que iam com ele para a escola teve coragem de entrar naquele lugar. Até mesmo para pegar algumas frutas que havia nas árvores ao redor daquela casa antiga. Ela estava bem conservada, mas era uma casa assim meio sinistra, mesmo olhando de longe, dava um pouquinho de medo. O Ricardinho disse que o tempo foi passando e quando chegou na adolescência, ele ainda estava com aquela vontade de saber o que tinha lá dentro daquela casa, o que aquela casa tinha escondido dentro dela, se realmente existia alguma coisa estranha ali, algum sinistro, algum espírito maligno ou fantasma que queria assustar as crianças que passavam lá, ou era história somente para assustar as pessoas, para mantê-las longe, para que assim ninguém quisesse entrar naquele lugar. Ele sempre soube que habitava ali somente uma pessoa, era um homem, o único que ainda estava vivo de uma família que morou ali naquela casa. Na adolescência, então, o Ricardinho disse que chamou dois amigos dele, o Luiz e também o Gabriel, e combinaram de, numa certa tarde, eles irem juntos até aquela casa e, devagar, com cuidado, eles iriam entrar naquele imóvel para saber o que tinha lá dentro. Porque eles nunca viram o tal homem que morava ali. Eles somente ouviam falar que havia uma pessoa que morava lá e que aquela pessoa virava um bicho durante a noite e saía vagando no meio do matagal. E onde encontrava as pessoas, aquele bicho corria atrás das pessoas. Nunca ninguém falou que foi atacado por aquele monstro que habita naquela casa. Mas existia aquela história assim e as crianças tinham medo. Já na adolescência eles estavam um pouco mais com coragem, então o Ricardinho, o Luiz e o Gabriel combinaram, foram numa tarde diante daquela casa, pararam diante dela e ficaram olhando. Decidiram, vamos entrar lá? Um falava para o outro, vai você primeiro, não, vai você. E ficava naquela indecisão, quem entraria primeiro, quem passaria pelo pequeno portão de madeira. O Ricardinho falou, deixa que eu abro. Ele abriu o portão, entrou, logo depois dele veio o Gabriel e também o Luiz. Eles foram bem devagar, olhando para o lado, olhavam para o outro lado, e sempre em silêncio. Se ouvisse algum barulho, eles sairiam correndo. Eles deixavam até o portão de madeira aberto, para facilitar a fuga se precisassem sair correndo daquele lugar. Enfim, eles chegaram diante da porta de entrada. Com cuidado, eles foram na fechadura e tentaram abrir a porta. Daí eles viram que a porta estava trancada. Falaram baixinho um para o outro. A porta está trancada, e agora? A gente não vai conseguir entrar. O Luiz deu a volta na casa, do lado direito da casa, e viu que havia uma janela. Ele chamou, ei, vem. Vem aqui, tem uma janela aqui. Será que a gente consegue passar? Realmente existia uma janela naquele lugar, mas eles viram que também estava trancada, não conseguiram abrir. Eles tentaram várias vezes empurrar a janela ali para poder entrar, pensaram em quebrar o vidro, mas se quebrasse o vidro faria barulho e chamaria a atenção do homem que morava naquele lugar. Se é que ele realmente estava ali naquele momento, que parecia que a casa estava sozinha. Não tinha ninguém lá, não tinha cachorro, então eles estavam bem tranquilos, caminharam mais um pouquinho, foram até o fundo da casa. Lá no fundo da casa eles encontraram a porta da cozinha somente encostada. O Luiz foi o primeiro, ele empurrou a porta e entrou naquela casa desconhecida até então para eles, conhecida somente por fora, mas lá dentro eles nunca haviam entrado dentro daquela casa. Depois o Luiz entrou o Ricardinho e também o Gabriel. E depois que o Gabriel passou pela porta, um vento soprou e a porta bateu.
de uma batida forte. Blam! Eles gritaram: ei, por que você não segurou a porta? O Luiz começou a querer chorar, ficou assustado, com medo. Eu quero sair daqui, ele falava. O Ricardinho falou: calma, gente, calma, vamos ver se a gente consegue abrir a porta. Eles tentaram puxar a porta, mas de uma certa forma a porta trancou, parecia que estava trancada pelo lado de fora, alguma coisa fechou aquela porta e eles não conseguiam sair dali. Devagar, então, eles foram atravessando a casa e foram na direção da sala, da cozinha, da cozinha até a sala. E chegando na sala, na porta que eles viram pelo outro lado, quando eles chegaram que estava trancada, eles pensaram assim: quem sabe se a gente, pelo lado de dentro, a gente consegue abrir a porta e a gente sai daqui. Nós estamos trancados aqui. Não façam barulho, falava o Ricardinho para os seus amigos, o Luiz e também o Gabriel. E eles foram bem devagar. Atravessaram a casa, saíram da cozinha, foram até a sala, mas chegando na sala, a porta estava trancada à chave e eles não conseguiram abrir. Nesse momento, eles começaram a ouvir barulho. E o barulho vinha lá do fundo, lá perto da porta da cozinha. Eles pensaram: ai, e agora? Será que o homem está vindo? Será que ele vai entrar aqui, vai pegar a gente aqui nesse lugar? O Luiz começou a chorar novamente e o Gabriel foi acalmar o irmão dele e falar: calma, não chora, não faz barulho. O Ricardinho foi até próximo da cozinha e ele viu que alguém estava mexendo no trinco da porta, tentando abrir. E a pessoa não estava conseguindo abrir também aquela porta para poder entrar naquela casa. O Ricardinho falou para os dois: ei, venham aqui. Tem alguém tentando abrir a porta, Quem será que é? Será que é o homem? Será que é o homem que está voltando? Será que ele vai virar monstro? Nisso, as horas foram passando e como eles haviam ido naquela casa já no final da tarde, a noite também já estava chegando naquele lugar. Eles começaram a ficar ainda com mais medo porque a sombra já estava deixando a casa toda escura e eles estavam apavorados com aquela sensação de que o homem entraria na casa, se transformaria num monstro e eles não sabiam o que o homem poderia fazer com eles ali dentro. Eles pensaram então: vamos para o primeiro andar. Eles começaram a subir pela escada, os três juntos, bem rápido. Eles queriam sair rapidamente dali. Foram para o primeiro andar. Quando eles chegaram no andar de cima, eles escutaram um barulho que parecia que alguma coisa estava subindo pela parede. Estava arranhando a parede da casa e estava indo lá para o telhado. Logo, eles ouviram barulho de telhas sendo tiradas do lugar. Aquela pessoa ou aquele monstro que estava lá fora agora estava em cima da casa e estava tentando entrar pelo telhado. Aí o desespero bateu mais forte para os três amigos que estavam ali dentro. Eles encontraram uma corda e tiveram uma ideia. A janela do quarto do andar de cima estava aberta. Eles abriram mais um pouquinho e o Luiz passou pela janela. Ele era o menor, ele conseguiu passar pela janela. Eles jogaram a corda, o Luiz desceu escorregando pela corda até chegar no quintal. Mas antes de tocar os pés lá na terra, a corda parecia que estava um pouco podre e ela arrebentou bem no meio. Então ele conseguiu descer, até machucou o pé, torceu o pé, ele ficou sentado na grama alguns segundos, olhando lá para cima, e o Ricardinho falava para ele: Luiz, corre, vai chamar ajuda, vai buscar ajuda, pelo amor de Deus, pede para alguém vir ajudar a gente, fala que nós estamos trancados aqui na casa e tem alguém em cima do telhado querendo entrar aqui, nós não sabemos quem é, o que vai acontecer conosco aqui, corre buscar ajuda. O Luiz, então, mesmo com o pé machucado, saiu caminhando meio desajeitado e foi lá para a rua, buscando a ajuda de alguém. Tinha um bar lá perto, não muito longe dali, e o Luiz foi naquela direção. O Ricardinho e o Gabriel ficaram dentro da casa, olhando para o telhado. E aquele barulho continuava ainda lá em cima da casa. Mais telhas eram tiradas do lugar. Parecia que aquele monstro, ou aquela coisa que estava em cima da casa, estava mesmo disposta a entrar naquele lugar para saber quem estava ali dentro.
Poucos minutos depois, eles ouviram uma batida muito forte. Aí ficaram gritando, os dois, tanto o Ricardinho quanto o Gabriel, ficaram gritando. Eles pegaram um objeto, jogaram na janela, conseguiram quebrar o vidro e os dois passaram pela janela lá do primeiro andar, desceram pela corda até a altura que conseguiram e pularam. Eles caíram lá no quintal. A sorte deles que a casa não era muito alta, então eles não se machucaram. Os dois, depois, lá no quintal, levantaram, saíram correndo, foram lá para a rua, foram embora dali. Depois de alguns minutos, a uns 30 metros longe da casa, eles conseguiram alcançar o Luiz, que estava ainda caminhando. Ele não havia chegado no bar. O Luiz estava com o pé machucado e estava chorando. Eles correram, alcançaram o Luiz e falaram para ele: vamos Luiz, nós conseguimos sair. Nós não vimos quem era, mas aquela coisa entrou lá na casa através do telhado. E ele caiu, ele retirou a telha e caiu lá dentro, no sótão. Eu não sei quem era. Vamos correr, vamos embora daqui. Enfim, eles foram para a casa deles, cada um para sua casa, e ficaram bem quietos. Ninguém comentou para a família. Eles estavam com medo de contar para os pais e acabarem levando uma surra por terem entrado na casa sem autorização. Na verdade, eles invadiram a casa para saber o que tinha lá dentro. Ficaram calados. Era o segredo dos três amigos. Algum tempo depois, chegou a notícia de que o morador daquela casa havia morrido. Alguns parentes daquele homem veio até o local e venderam aquele imóvel. Aquela casa foi destruída e no lugar foi feito um salão comercial. De início montaram um bar ali, mas aquele bar não atraía clientes. O homem do bar não aguentou ficar muito tempo, logo já fechou o bar e passou para uma outra coisa também, um outro comércio, abriram uma oficina de veículo ali. Também não recebia cliente. A pessoa não conseguiu permanecer naquele lugar, não conseguia nem ganhar o dinheiro para pagar o aluguel. Também fechou o comércio de oficina de carros. Enfim, até que um dia surgiu uma outra pessoa e comprou aquele imóvel. Aquele imóvel parecia que estava amaldiçoado. Essa pessoa que comprou, então, esse salão comercial, também comprou uma chácara vizinha ali do lado e acabou destruindo tudo, demoliu tudo que estava ali, tanto no salão comercial quanto o imóvel que estava na chácara vizinha na qual ele comprou. E agora parece que eles vão construir ali um lugar para um acampamento de igreja. Quem sabe agora as coisas que estavam ali, as coisas ruins, vão embora. Enfim, o Ricardinho disse que nunca souberam que realmente aquele homem se transformava em monstro, se era um lobisomem, se era um vampiro. Ele não sabe dizer o que era também que aquela pessoa se transformava, mas ele só sabe dizer que alguma coisa errada tinha mesmo ali, porque o homem conseguiu subir pela parede, arranhando a parede, foi até o telhado e do telhado ele entrou na casa. E por pouco eles não foram pegos por aquele bicho, por aquela coisa que invadiu aquele imóvel.